Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, meninas, mulheres, minhas macarronetes. Vamos falar agora sobre um tema super importante para os macarrons. Sejam bem-vindas à nossa live. Todas terças e quintas, às 9 horas. Bom dia, Irene e Tânia, vão entrando. Bom dia, saudades de ti, delícia da pão. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar de um ingrediente muito importante que levam os macarrons. São as oleaginosas. Não vou falar especificamente sobre a farinha de amêndoas, porque os macarrons, eles podem ser feitos com outros tipos de farinha, tá? Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre as oleaginosas dos macarrons. Não vou falar sobre quantidade, fornecedor de farinha de amêndoas, não vou falar sobre... Eu vou falar aqui sobre as características essenciais que as oleaginosas precisam ter. E o que é que pode ser usada, quais tipos de oleaginosas podem ser usadas para os macarrons, né? O que benefício traz e como você vai conseguir melhorar os seus macarrons, diminuir o custo. Então vamos falar sobre isso hoje, tá certo? Primeiro, né? Todos os ingredientes dos macarrons eu vou citar aqui, são poucos e fáceis de se encontrar, que são as claras de ovos, açúcar impalpável, açúcar refinado, glaçúcar, né? Tem receitas que não levam glaçúcar, tem receitas que levam, e farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju ou farinha de amendoim. Sempre a gente fala da farinha de amêndoas por um motivo. Porque o macarrão tradicional, feito lá pela Ladurée, pelos italianos, pelos franceses, por Pierre, né, que fez os macarrons, as freiras que fez os macarrons, a receita inicial, ela aconteceu com a farinha de amêndoas, que é altamente rica em proteína, né, e uma das coisas até que na época dos reis e rainhas lá, foi quando nasceu de fato na Itália a receita dos macarrons, ela tinha muito essa característica, porque era proteína pura e vindo da farinha de amêndoas. Porém, essa mesma receita a gente consegue fazer com outros tipos de oleaginosas. Então, assim, tudo que a gente faz na vida tem uma receita inicial, a gente fala tradicional, né? Se eu vou pegar um biscoito de um cookies, tem o tradicional, que é o cookies que iniciou, que é o que começou a história, quem fez, como é que lançou, né? O brownie. O brownie foi um bolinho que deu errado na cozinha, e aí ele ficou molhado, ficou meio cruado, e aí todo mundo comeu e gostou, e aí acabou dando certo. Então esse brownie, ele é o tradicional, mas aí criaram-se o brownie red velvet, o blonde, outros tipos. Não quer dizer que os outros não sejam também brownies, só que não foi a receita inicial. A mesma coisa os macarrons, né? O primeiro macarrão lançado, ele foi feito com farinha de amêndoas. Então, esse é a receita tradicional. E aí, outros tipos de macarrons advinharam deles, né? Eles foram nascendo como o macarrão de farinha de castanha de caju e o macarrão de amendoim. E também tem o de castanha do Pará. Porém, a castanha do Pará, ela é perigosíssima para os macarrons, que uma vez que triturado, ele solta uma oleosidade muito grande. Então, se a farinha de castanha de caju estiver um pouco envelhecida, amarelada, na hora de triturar ela vira uma papa. E aí essa papa, ela não é legal, porque ela acaba trazendo oleosidade para a minha massa de macarrão e ele não. Eu preciso que ela tenha certas características, como estar sequinha, não ter oleosidade, está novinha, né? Ela tá bem triturada para que eu não tenha aqueles gromos muito grossos dos macarrons, que também tem macarrons no mercado com aqueles gruminhos grossos, então se eu quiser ele bem lisinho, eu trituro. Então tem essas características.
Na farinha de castanha de caju, também eu preciso dessas mesmas características, que ela esteja seca, bem trituradinha, fininha, que ela esteja clara. Essa daqui, ó, é uma farinha de castanha de caju, que o caju ele tá mais queimadinho, mais torradinho. E eu acredito que tenha também um pouco aqui da casca, né, se triturar. Então ela já fica um pouco mais escura, o que vai alterar a cor dos meus macarrões, tá? Então eu preciso ter algumas características. Daí, eu posso trabalhar com qualquer tipo de farinha? Pode, porém o seu cliente tem que saber que aquela não é a receita tradicional. Porque o cliente ele não vai ficar lhe perguntando: esse macarrão é de quê? Esse macarrão é de farinha de castanha de caju? Ele, quando compra o macarrão, subentende-se, se ele conhecer os ingredientes do macarrão, que é farinha de amêndoas. Muitas pessoas consomem macarrão e nem sabem que leva farinha de amêndoas. Aí ela não vai ficar perguntando, mas mesmo assim, ela teria que levar o produto tradicional. E o que acontece? Eu tenho hoje, né, a farinha, não gosto particularmente da farinha de amendoim, porque altera completamente o sabor do seu macarrão. Ele traz um sabor muito apurado de amendoim e aí às vezes ele não dá combinações com o recheio. Então tem recheios que não combinam com amendoim, tem outros recheios que combinam. E aí ele acaba alterando mesmo. Então quem gosta muito de amendoim, tudo bem, você pode fazer com a farinha do amendoim. Mas para quem não gosta, é um sabor muito forte. A mais neutra de todas vai ser a farinha de amêndoas. E aí é por isso que ela lhe permite que você faça todos os tipos de sabores com a mesma casquinha, porque ela é neutra. Então eu faço a casquinha ali, eu sinto o sabor da amêndoa, ela é neutra, ela não contrasta. E aí eu posso fazer 15 tipos de recheios. Já com amendoim, não. Eu posso fazer esse sabor de amendoim para alguns tipos de recheios. Tem outros que não vai ficar legal mesmo. Não é questão de gosto, é questão de que não casa, porque acaba brigando um recheio com o outro, certo? Já na farinha de castanha de caju, eu tenho o sabor intermediário. Ele não é tão neutro, mas também não é tão marcante. Então eu tenho, sim, como fazer. Inclusive tem empresas grandes que trabalham com castanha de caju, somente com castanha de caju, mas o cliente já sabe. Por quê? A gente mora no Brasil. E no Brasil, a produção de castanha de caju é muito grande, né? Vem do caju. Então, se eu posso trazer um ingrediente regional, um ingrediente que é produzido, né, pelo meu país, às vezes pelo meu estado, e eu tenho com muita facilidade, e ele não vai alterar as características do meu macarrão, como ele vai continuar sendo crocante por fora, vai continuar sendo macio por dentro, vai continuar tendo uma casca em pezinho, que são os domes, ele vai continuar sendo macarrão, porém ele vai ter aí na sua composição a farinha de castanha de caju. Então eu posso fazer isso, eu só preciso que o meu cliente saiba que aqueles macarrões é de receita tradicional, mas com a mudança na farinha. Isso também, gente, me permite fazer, primeiro, para aproveitar um componente, um insumo, um produto da minha região e valorizar isso, tá? Segundo, para diminuir o custo, posso querer ter macarrões mais acessíveis. Tem regiões que o macarrão chega a 7, 8 reais. Se eu quiser fazer um macarrão a 5 e eu tiver um ingrediente mais em conta, eu consigo fazer isso. Não é problema nenhum com relação a isso. E terceiro, porque o cliente pode realmente gostar mais do sabor do macarrão de castanha de caju. Então eu posso fazer por inúmeros motivos. Ou então eu posso fazer uma mistura também, que dá super certo, né? De porcentagem, pode ser 50-50, pode ser 30-70, pode ser 60-40, não importa. Mas aí você pode fazer essa mistura. No caso eu vou fazer meio-meio, vou botar 50% da receita do meu ingrediente de castanha de caju e 50% de farinha de amêndoas. E aí eu vou ter nessa composição aí uma mistura nem tão apurado, nem tão neutro, né? E aí eu vou fazer esse 50-50. Dá pra fazer. Daí, você já fez isso, você faz? Eu fiz muito isso quando eu precisava testar as minhas receitas. Tipo, quero fazer 2 tipos de merengue. Quero fazer merengue italiano e merengue francês. Aí eu usava a castanha, porque assim, a castanha, ela não alterava muito a minha receita. Se ela tivesse sequinha, bem triturada, perfeito, ficava perfeito. E aí eu conseguia testar mais, vamos supor, a temperatura do forno, qual que fica melhor, se é a 120 ou 130 graus. E aí eu colocava
Se eu quero na grelha de cima ou na grelha de baixo, qual é que vai ter melhor? Então, eu fazer essa alteração. Então, com a mesma receita, eu conseguia ver a diferença. Então, para fazer testes, para você não ficar perdendo farinha de amêndoas, você pode substituir por completo, tanto pela farinha de amendoim, quanto a de castanha de caju. Porém, a de amendoim, você vai ter uma dificuldade um pouquinho maior para vender, ou até para você, né, fazer degustação de um produto que você não vai vender, não é legal. Então, assim, você opta por fazer pelo produto que você vai vender. Então, fazer essa mistura de 50% uma oleaginosa e 50% outra oleaginosa dá super certo. Porém, elas precisam estar sequinhas, trituradas e de preferência clara, né? Para poder não alterar a cor do seu macarrão, tá? Então, de preferência, se a gente pega e tritura a farinha de amêndoas com a casca, eu nunca vou ter essa farinha de amêndoas clarinha. Então, quando ela vem triturada para o macarrão, ela já vem sem a casca, né? Tem a técnica de você esquentar, lavar, molhar e a casca sai todinha. Bota ela para secar e depois tritura. E então, e a castanha de caju também você pode tirar a casca para depois triturar. Então, você precisa ter também um fornecedor específico que lhe entregue sempre aquele tipo de farinha naquela qualidade. Seja de amendoim, de castanha ou de caju. Se atentem se vocês forem comercializar e não for de amêndoas, que vocês anotem na embalagem ou que seu cliente tenha ciência que está consumindo de castanha de caju ou de amendoim, tá certo? Se você for fazer para teste, não tem problema, mas aí se atentem também de quando for oferecer para o seu cliente para degustar, ou se você for ficar com ele ali em um ambiente que as pessoas vão comer, elas saberem que aquele não é o tradicional que você vende, se você não estiver vendendo dele, mas só for fazer para teste. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui as duas farinhas, tá? Trouxe aqui pra vocês, ó. Essa daqui é a farinha de amêndoas. Tá vendo? Farinha de amêndoas. Quando vocês sentem o cheirinho, é um cheirinho bem leve de amêndoas. Eu abri aqui, ó, precisei chegar perto para sentir. Eu tenho a minha farinha sequinha, fininha, tá? E tenho ela também bem trituradinha. Ela já vem triturada. Eu não gosto de triturar ela em casa porque o multiprocessador que a gente utiliza também pode esquentar a farinha. E aí, se você for optar por triturar em casa, o ideal é que você já faça a mistura na porcentagem da sua receita, da quantidade de açúcar impalpável com a farinha. E aí já triture junto. Para poder você não precisar ter aí uma farinha soltando oleosidade e depois misturar com a farinha, com açúcar impalpável. Então, assim, se a minha receita leva 70 gramas de açúcar impalpável e 100 de farinha de amêndoas, eu já vou pegar essa mistura que queria se misturar depois, já levar ela para o multiprocessador, fazer o triturar e depois já ficar lá com 170 gramas daqueles dois ingredientes. Diferente de eu triturar a farinha e depois eu pegar o açúcar impalpável e misturar, entende? Vou botar um pouquinho aqui. Olha a diferença. Deixa eu botar os dois para vocês verem. Olha a diferença de um pro outro, tá? Ó. Farinha de castanha de caju triturada. Essa daqui tá com casca. E farinha de amêndoas, tá? Então, na hora que eu for usar essa farinha, com certeza eu vou alterar a cor do meu macarrão. Se atentem para isso. Então, assim, Dai, mas eu posso usar ela. Tem mais clarinha? Tem mais clarinha. Você pode comprar a farinha de castanha de caju. Quando ela for triturada sem a casca, ela vem mais clarinha do que essa. Não vai alterar. Mas se você não tem um fornecedor fixo, como eu, por exemplo, fiz o pedido e o fornecedor não é fixo, e não estava lá para pegar. E quando chegou ela assim. Dá para fazer? Dá. Mas aqui, se eu for fazer um macarrão branco, se eu for fazer um macarrão rosinha, ele vai alterar muito a cor do meu macarrão. Então eu tenho que ter um jogo de cintura muito grande para colocar, às vezes, dióxido de titânio, para colocar corante branco, para colocar algum componente que clareie um pouco mais. E mesmo assim, às vezes eu não consigo chegar na cor que eu preciso, tá? Dele clarinho. Ah, Dai, mas seus macarrões já tem um tom mais nude. Porque eu já tenho o costume de trabalhar com essa farinha, os clientes já conhecem e já pedem. Então vai vir aquele tonzinho nude no final,
ou aquele tomzinho terracota, né? Que a gente chama assim de bege, porque é da farinha, certo? Então, assim, se atentem só para a cor do ingrediente, porque na mistura, quando você for usar, vamos supor, o corante no merengue, você não vai sentir tanto. Quando você for usar o corante na calda, você não vai sentir tanto. Mas quando você for usar o corante, quando você for misturar a pasta de amendoim, ou você for misturar a farinha de amêndoas e o açúcar impalpável, né, na outra técnica, no final ele vai acabar alterando. Então você vai ter um merengue lindo, com a cor super encorpada, a cor que você deseja. E na hora que você for fazer a mistura final, ele vai cair essa cor, vai fechar um pouco mais. E aí o que acontece? Você vai ter esse macarrão aí em uma cor diferente, vai tentar compensar com o corante, vai tentar, mas não tem jeito, porque a cor marrom, amarronzada, a cor bege, a cor de areia, ela vai estar no ingrediente. Então você não tem como alterar isso aí, tá certo? E a farinha de amendoim também ela é assim? Sim, a farinha de amendoim, às vezes você consegue, na hora que você for esquentar o amendoim, ou na hora que for esquentar a castanha, não deixar ela tão escurecida. E aí você consegue eles mais claros. O que eu falo, a dica que eu dou para quem faz macarrons é ter sempre fornecedores específicos de ingredientes. E fornecedores fixos. Não alterar esse fornecedor. Durante muitos anos eu alterei o fornecedor da minha farinha e apanhei no sentido de às vezes vinha oleosa e não dava certo. Às vezes ela vinha com uma cor diferente, às vezes vinha com uma granulação muito grossa quando eu ia triturar, às vezes tinha uma perda que não compensava a economia que eu ia ter de comprar naquele fornecedor. Então depois que eu peguei o fornecedor fixo, que inclusive está disponível para as nossas alunas, todos os contatos de fornecedores de marcas de farinha que eu utilizo, que são específicos para macarrons, né? Então, depois que eu peguei, já não teve mais erro com farinha. Então, hoje você pode ter uma oscilação na temperatura, você pode mudar o seu forno que você está testando, mas a farinha especificamente não me dá dor de cabeça e não me traz os erros característicos da farinha de amêndoas, tá? Você já comercializou macarrons com farinha de castanha de caju? Eu não comercializei, mas já disponibilizei em aulas para as alunas. Então a gente fez aula, vamos supor, eu fiz aula na Cozinha Fortale, em Fortaleza, aonde a gente fez com os 3 tipos de farinha, né? A aula é prática, e aí eu fiz a farinha de castanha de caju, fiz com a farinha de amendoim, porque tinha uma quantidade disponível grande de farinha de amendoim na loja, que eles queriam dar aquela vazão, né? E a gente utilizou para mostrar que era possível. E, inclusive, em uma época do ano super propícia, que foi o São João. Então o amendoim ele combina muito com São João, né? Pé de moleque, amendoim. E aí a gente fez, realmente o macarrão ele já sai do forno com aquele cheiro forte de amendoim, aquele cheiro apurado de amendoim, de pé de moleque. E a depender do contexto que esteja sendo servido aquela festa, aquela mesa, imagine, uma festa junina, aonde você tem lá paçoca, pipoca, milho, bolos regionais, nada melhor do que você servir um macarrão de amendoim. Então, assim, você trouxe para um macarrão, é aquela coisa de pegar um brigadeiro de milho e colocar numa mesa dessa. De pegar um bolo de milho e colocar bolo de pipoca. O que acontece? Você tem aí um docinho que você caracterizou para aquela época. Então, assim, o de amendoim, eu só venderia ele se fosse regional, para uma festa regional, para uma temática regional que coubesse o amendoim, ou a pedido do meu cliente que quer consumir o pedido sobre encomenda, né? Que ele quer consumir uma fornada de macarrons de amendoim. Já o castanha de caju, não. Eu forneceria com facilidade, informando para o meu cliente que aquele macarrão é de castanha de caju. Ou faria a mistura também, tá? Não tem problema na mistura. Essa porcentagem que eu falei, gente, foi como é que eu posso dizer? Um exemplo. Mas você pode querer diminuir aos poucos se tiver receio. Daí eu vou colocar só 10% da minha farinha e vou trocar. Só 20% na outra fornada eu vou trocar. Só 30% eu vou trocar. Depois só metade que eu vou trocar. Daí eu vou trocar 70%. Tô botando só 30% de farinha de amêndoa. O restante é tudo castanha de caju. E aí você pode ir fazendo isso.
Só que não façam isso no intuito de ir tirando do cliente sem ele perceber. É sempre informando para o cliente. Inclusive, esse tipo de alteração é bom que você coloque na embalagem, né? 70% das oleaginosas castanhas de caju, 30%. Ou então coloque mistura. Há uma mistura de castanha, de farinha de amêndoas com castanha de caju. Para que o cliente, porque às vezes você pode estar fazendo e aquele cliente específico não tem esse interesse, não tem esse costume. Mas tem um outro cliente que dá super importância para isso, que só queria se fosse castanha, farinha de amêndoas. Ou só queria se fosse o macarrão tradicional, porque ele quer provar, ele quer fazer um vídeo, ele quer fazer um comentário, um post, então não importa. O importante é você sinalizar sempre para o seu cliente, tá? Com relação aos tipos de farinha, vamos lá, tipos de farinha. Eu citei algumas marcas específicas, né, que eu uso. Esqueci o nome, Calconute, Blue Diamond, várias marcas específicas que tem específicas para macarrons, inclusive, que tem vários tipos de farinha. E às vezes as pessoas falam assim, qual é a melhor marca dessas para utilizar? Só que ainda assim, se eu te disser que, vamos supor, hoje para mim está sendo melhor a marca X. Vocês sabem que por mais que eles tentem, que eles busquem, que eles queiram fazer sempre igual, a farinha de amêndoa ela é uma safra, né? Ela é uma safra que vem de uma produção de uma época do ano. Então, assim, em janeiro, com certeza eles vão colher uma amêndoa um pouco diferente do que a amêndoa de fevereiro, de março, de abril. Por mais que eles façam o mesmo processo, o momento do ano, o clima, sabe? Ele muda um pouquinho a sua farinha. Então, assim, nunca vai ser a mesma farinha. O que pode ser é que ele vai estar sempre naquele padrão de qualidade. Então, assim, a farinha do mesmo fornecedor de janeiro não vai ser a mesma de junho, de julho. Mas eles buscam sempre o mesmo padrão de qualidade. Fazem eles mesmos fazerem, eles triturarem não sei quantos de velocidade, eles colocarem qual a quantidade disponível para trabalho. Então, assim, sempre eles vão usar as mesmas técnicas, porém, a matéria-prima ela pode se modificar. Então, é por isso que às vezes a gente fala assim, pra mim eu tava dando super certo com a farinha de amêndoa X e depois de um tempo começou não dando. E aí vocês ligam pro fornecedor e querem satisfação e querem saber como funciona. O que funciona é que vem da natureza. E assim, eles vão te garantir um grau de qualidade, mas eles não vão te dizer que é um produto fabricado 100% igual, que tem uma máquina ali fazendo. Não é isso. Então, se atentem para ter sempre fornecedores específicos, não importa qual tipo de farinha, se é de amêndoas, de castanha, de caju, não sei se eu estou esquecendo mais algum tipo de farinha aqui que pode ser utilizado para o macarrão. Também não falaria porque eu não testei. Essas três sim eu testei, sei que funciona muito bem. Mas tem a farinha, vamos supor, de coco, não sei como é que funciona nos macarrons, né? Posso até vir fazer esse teste futuramente. Mas farinha de aveia extra fina, não sei como é que funciona, mas sei que a gente pode estar testando e vendo como que funciona a longo prazo, tá? Mas assim, hoje é amêndoas, castanha e amendoim. Eu não sei vocês, mas podem comentar aqui na live se vocês já comeram algum macarrão de amêndoas ou de amendoim, ou depois no final da live é até melhor que vocês comentem embaixo, porque fica gravado, né? O comentário depois da live fica gravado para vocês e para outras pessoas verem. Se já produziram farinha, macarrão com farinha de castanha de caju, de amêndoas e de amendoim, se já comeram o macarrão com farinha de castanha de caju, de amêndoas e de amendoim. E se tem interesse também de consumir, tá? Lembrando, gente, que você pode misturar os dois, pode misturar amendoim, a castanha de caju e amêndoas. Mas a castanha do Pará não pode misturar, pela quantidade de oleosidade. Você pode acabar estragando a sua receita e perdendo as outras farinhas, pelo fato de estar fazendo essa mistura com a castanha do Pará.
A castanha do Pará é a única oleaginosa que eu não me arrisco a triturar em casa. Ou a gente compra pronta e ela é difícil de encontrar, ou eu não faço. Porque se eu triturar no meu multiprocessador em casa, com toda certeza, ao ponto que eu preciso que ela fique esse tipo de farinha aqui, ó, eu preciso que ela fique dessa forma. Para ela ficar dessa forma, eu vou ter que triturar. E com certeza vai aquecer essa castanha do Pará, trazendo oleosidade. E um dos inimigos do macarrão é a oleosidade. Ele não pode ter óleo porque ele vai ficar com aquela camadinha fina na parte de cima do macarrão. E você não vai conseguir um macarrão aí crocante por fora. Na hora que você for tirar do tapete, automaticamente ele já vai se despedaçar e já vai quebrando. Tá certo? Então se atentem para isso, não triturar em casa a castanha do Pará. Se vocês encontrarem, ela também é muito neutra. Ela é tão neutra quanto quanto a farinha de amêndoas. Mas você vai ter que ter o cuidado de já comprar ela pronta e verificar se ela tá sequinha. Porque é uma das oleaginosas que mais envelhecem. E aí, qual é a dúvida que você vai ter? Quando você pegar uma castanha do Pará, que você quebrar, você já vai ver se ela tá toda branquinha, ela tá nova. Se ela começa já ficando escurecida ou nas bordas ou dentro, ela já tá no processo de envelhecimento. E aí você quando morde, quando consome, ela está também já oleosa. Outro tipo de oleaginosa que me perguntaram muito e que não dá certo, pelo menos nunca vi ninguém fazer e eu não consegui fazer, é as nozes. Pelo altíssimo quantidade de óleo que tem nas nozes. Então, você não consegue substituir a farinha de amêndoas pela farinha de nozes. Eu nunca vi para vender a farinha de nozes, porque eu acho que ela não fica em processo de farinha. Ela acaba já virando, né, você consegue até o xerém, consegue até fazer ele mais grossinho. Mas para fazer a farinha fininha, você não consegue. Porque ele tem muita oleosidade. Até as nozes nova, ela bem sequinha, ela bem branquinha, bem novinha, ainda assim ela tem uma quantidade muito grande de oleosidade. Então você não consegue, certo? Então você não vai ver, nunca vi, e se vocês verem, me mostrem, porque é inédito um macarrão com farinha de nozes, né? Até hoje eu nem consegui achar essa farinha de nozes, né? Para comprar nem para fazer, pela quantidade de óleo que existe nela, tá? Então a primeira opção que eu dou para vocês sempre vai ser a farinha de amêndoas, a tradicional, a mais neutra, que é mais ideal. A farinha de castanha de caju tem um custo-benefício melhor. A farinha de castanha de caju tem um benefício melhor. De caju tem um né, custo-benefício e também um sabor menor. E a farinha de amendoim, né? Que eu não indico muito por causa do sabor, que é bem apurado, mas você consegue aí ter esse custo-benefício também melhor para fazer os testes, tá bom? Se tiverem alguma dúvida ou se quiserem mandar para mim também alguma dica, ou eu vi um macarrão sendo vendido fora daqui com esse tipo de farinha, eu vi uma farinha desse tipo, quiserem me mandar foto, marcar pra gente ver, indicar fornecedor, me mandem, né? Porque às vezes todo mundo, assim, alunas que percorrem por todo lugar e vê coisas que a gente não vê, né? A gente não tá em todo lugar, mas eu nunca encontrei, tá certo? Então, se vocês quiserem me mandar, será super bem-vindo, me marquem e a gente vai encontrar aí e fazer testes para vocês verem como é que fica e a gente ter mais opções de macarrões, tá certo? E quiserem marcar também no que vocês já fizeram, testei uma farinha aqui, testei um macarrão, testei se não conseguir ou conseguir, me marquem também para eu ver essa evolução de vocês. Qualquer dúvida com relação às oleaginosas do macarrão, sobre a qualidade, sobre o resultado, sobre porcentagem, pode comentar no final desse vídeo, tá? Eu volto e respondo. É bom que a dúvida que vocês têm aí pode ser a dúvida da colega, pode ser a dúvida de quem está chegando e assistiu a live, ou a dúvida de quem está querendo iniciar. Então é bom que eu responda embaixo dos vídeos, porque já fica salvo para vocês, tá certo? Espero ter ajudado cada uma. Usem essas informações, qualquer dúvida me procurem e comentem aí embaixo dessa live se ajudou vocês, tá certo? Um grande beijo e até a próxima.